Olá, boa tarde! No Justiça Legal de hoje, você vai acompanhar a visita de crianças de escolas públicas e particulares do Estado à 15ª edição da Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis. A nossa equipe de reportagem foi até o município de Laguna saber mais sobre ações movidas por uma organização protetora dos animais. No quadro Entrevista de hoje, eu converso com o desembargador Henri Petri Júnior sobre guarda compartilhada. E a partir de agora, você confere a cobertura do evento que movimentou o auditório do Pleno do Tribunal de Justiça de Santa Catarina no Congresso Catarinense de Direito Eleitoral e reuniu no local um público interessado nessa temática. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina foi sede do primeiro Congresso Catarinense de Direito Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Estado e do 4º Congresso Catarinense de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Catarina. O evento, realizado pelo TRE, OAB e pela Assembleia Legislativa do Estado, teve como propósito reunir diversos profissionais renomados para discutir assuntos sobre o tema, como reforma política e novas regras para as eleições deste ano. Vai ser discutido tudo, vai ser discutido desde registro de candidatura, de impugnação a candidatos, de propaganda eleitoral, daquilo que é possível fazer, daquilo que não é possível fazer, discutir sobre redes sociais, utilização da internet como meio de veiculação de propaganda. O que nós queremos são pessoas e cidadãos e eleitores que estejam comprometidos com a democracia, que saibam a importância do seu voto para a construção da nossa nação. Nós precisamos mudar a realidade do país a partir das eleições municipais. Os brasileiros não aguentam mais e estão vendo que o pecado original, todo esse problema de corrupção, parte do princípio de que nós não estamos exercendo a democracia pela via correta, de que o processo democrático tem sempre sendo feito a partir do interesse do candidato e nunca do eleitorado. E o processo democrático, todo o esforço da justiça eleitoral deve ser dirigido ao eleitor. O propósito disso, naturalmente, foi tentar trazer o candidato mais próximo ao eleitor, né, para que as candidaturas elas têm um diálogo mais aproximado com aqueles a quem se faz todo esse processo eleitoral. A OAB tem uma responsabilidade monumental com a democracia. A Assembleia Legislativa, por congregar os representantes do povo, mais do que ninguém sabe a importância de estar presente em momentos como esse, que é um momento de esclarecimento ao eleitor, é um momento de preparação dos candidatos, é um momento de conversação com os próprios partidos políticos. Durante o Congresso também foi lançada a campanha Eleições 2016, a vitória da democracia, coordenada pelo desembargador Rodrigo Colasso, que tem por objetivo motivar o eleitor para que ele participe mais do processo eleitoral. É a vitória da democracia, porque não há nenhuma outra forma de melhorar a política sem que o voto seja exercido com bastante responsabilidade. As pessoas que hoje estão descontentes com a política têm que saber que se elas se recusarem a participar, elas vão ser governadas por quem talvez não goste da política, quem talvez alguém que esteja de acordo com tudo que está acontecendo. Então, a solução diante da crise é maior participação, maior consciência e um voto consciente e bem definido dentro dos critérios que nós temos hoje como exigíveis para uma melhoria da representação parlamentar e inclusive dos representantes dos executivos. Em defesa aos direitos dos animais abandonados e à saúde pública dos moradores de Laguna, a Sociedade Lagunense de Proteção aos Animais procurou a Justiça para resolver uma situação que, segundo eles, é tratada como descaso pela prefeitura local. A nossa equipe de reportagem entrou em contato com a Secretaria de Saúde do município e conversou com a responsável pelo caso. Acompanhe na matéria. A SOUPRA, Sociedade Lagunense de Proteção aos Animais, é uma organização sem fins lucrativos que atua na cidade de Laguna, Santa Catarina, em prol do respeito e dignidade de cães e gatos abandonados. Por arcar com todos os gastos e não ter ajuda nem respostas, a ONG entrou com uma ação contra o município. A situação do município hoje em relação aos animais de rua é uma situação gravíssima por conta do descaso do poder público pela causa animal. Nós fizemos no ano passado uma ação para que o poder público
de imediato ele implantasse um atendimento de emergência através de convênios com clínicas para que esses animais tivessem um acolhimento. Porque nós não temos como trabalhar sozinho nessa causa. Foi-se determinado prazos ao município para o cumprimento dos atendimentos de emergência aos animais, como também a castração e a vacinação gratuita para a população de baixa renda, a fim de controlar a alta quantidade de animais nas ruas. A prefeitura ela não tem nenhum projeto, nenhum local próprio. A prefeitura não tem sequer um veterinário no quadro de funcionários. Então, essa medida extrema que foi tomada pela ONG através de uma ação civil pública, que já é a terceira ação civil pública feita pela ONG, sendo que as outras foram por casos mais graves ainda de maus tratos, de descaso com os animais, de mortandade em massa de animais. Tudo isso foi feito por conta do poder público não tomar posição, de reuniões que fomos, de pedidos que fizemos, uma série de questões, uma longa história nós temos com relação ao poder público desde 2001, quando a nossa ONG foi fundada. E o município, mesmo ciente dessa situação toda, no olhar da Sopra, essa ONG, não estava cumprindo com o seu papel, que deveria, então, além de controlar essa população canina, dar a atenção que esses animais necessitavam. Muitas vezes eram atropelados, eles eram maltratados e ninguém atendia esses animais nesse momento de necessidade. Na decisão foi determinado a quantidade estimada pela própria Sopra, que seriam em torno de 200 animais por mês. Isso dá para ter uma ideia, então, da estimativa que essa ONG trabalha quanto à população de animais de rua aqui no município de Laguna, bastante grande. Além das medidas emergenciais, Laguna deve oferecer medidas educacionais para a população, a longo prazo e para uma mudança no comportamento. E, por fim, foi determinado também que o município promova campanhas educativas, buscando um cuidador mais responsável dos animais. O juízo entendeu que isso também é papel do poder público, não só fiscalizar, mas também promover essa mudança de pensamento. O que se vê é que muitas pessoas adquirem um animal, recebem um animal, mas depois acabam abandonando. Laguna, isso acabou se tornando um problema crônico, em razão do grande número de animais soltos no meio da rua. A sociedade como um todo ela é beneficiada por esse trabalho, muito embora ela às vezes não dimensione isso e nem ajude para que isso ocorra, porque muitos animais, todo animal hoje que está nas ruas, ele foi abandonado por um particular. Essa é a questão. Então, a questão educacional é a base de tudo. A Secretaria de Saúde de Laguna, quando procurada para se posicionar, informou não ter sido oficialmente notificada da ação. A Secretaria de Saúde ainda não foi citada quanto ao assunto e assim que tiver alguma citação por parte da promotoria, a Secretaria vai tomar alguma atitude em relação ao fato. Assim como acontece no Tribunal de Justiça, com a visita de alunos ao Museu do Judiciário, crianças de escolas públicas e particulares do estado foram conferir os filmes da 15ª edição da Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis e puderam comprovar que a aprendizagem vai além das salas de aula. Há 15 anos, Florianópolis recebeu a primeira Mostra de Cinema Infantil, evento que anualmente promove a inclusão social e a educação das crianças através do audiovisual. Luiz, a Mostra já está na 15ª edição. Como que surgiu fazer esse evento para as crianças? Surgiu da necessidade de trazer arte para a criança, né? A criança, a educação, ela só se completa com o que ela aprende na escola, com o que ela aprende no cinema, no teatro, com o que ela aprende no museu, com o que ela aprende na cidade, né? Às vezes existe um falso conceito que a educação se dá somente na escola, né? E isso não acontece. As famílias são responsáveis pela educação, as famílias têm que prestar atenção e levar seus filhos para atividades culturais, porque a atividade cultural ela amplia o conhecimento da criança, ela mostra outras culturas. A arte
contata com o coração da criança, a formação do ser. Então a mostra começou por causa disso. Aqui na mostra são exibidos filmes brasileiros e internacionais. O foco é mostrar a diversidade de culturas e costumes que o país oferece e as produções estrangeiras que não estão nas salas de cinemas convencionais. Porque a gente acha que a gente primeiro tem que apresentar para as crianças a cultura brasileira. As crianças aqui do sul, de Florianópolis ou de qualquer região, não conhecem a região da outra parte do Brasil. E a gente exibe filmes internacionais, evitando os filmes comerciais. A gente traz mais filmes que não aparecem, que a criança não vai ter contato na sala de cinema nem na televisão. Para Luiz, a arte é um complemento na educação e na formação do adulto que essa criança vai ser. A criança não te julga se você é branco, preto, amarelo ou vermelho. A criança não te julga se você é gay ou se você é heterossexual. A criança não te julga se você é pobre ou rico. A criança ama tudo e é curiosa em relação a tudo. E a arte fortalece tudo isso, mostra sim, é isso. Então, a educação formal, ela precisa se alimentar mais um pouco da arte, da cultura. Eu acho que isso ia fazer muito bem para a escola e para a sociedade como um todo. Laura, qual filme você gostou mais? Lena e o Faz de Conta. Eu achei muito bonitinha a história que ela gostava das princesinhas e eu não gostei que ela ficava só mentindo para a mãe e para o irmão, comendo o lápis dele e tal. Eu achei eles bem legais e também cada um tem uma coisa diferente e tem diferentes histórias, eu achei bem legal. O filme que eu mais gostei foi o último, agora o Jovem Rei, por causa que ele demonstra que nem sempre tudo que é melhor para certas pessoas é melhor para as outras. Às vezes a amizade significa mais do que poder. Eu acho super legal a gente ver filmes legais, aprende algumas coisas também com os filmes. Eu acho super divertido. O Museu do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, na capital, recebe periodicamente crianças de escolas públicas e privadas para que elas vivenciem o ambiente das leis e do trabalho de um magistrado. O museu, como um espaço de educação não formal, ele contribui nessa questão da materialização da educação. O professor, ele trabalha em sala de aula com a teoria. Então, nós recebemos muitos estudantes que estão trabalhando com os 3 poderes. Então, existe uma ponte entre o que o professor está ensinando em sala de aula e o que nós vamos trabalhar aqui no museu. Então, quando eles aprendem sobre os 3 poderes em sala de aula, tudo fica muito abstrato. Quando eles vêm aqui, esse conhecimento se materializa. Ele tem contato com a história de uma forma viva. Ele vê o telefone do início do século, ele vê uma máquina datilográfica. E no colégio, ele vê o livro com a fotografia. Aqui no museu, ele tem acesso ao objeto e ao documento. Esse espaço que nós temos aqui dentro do Tribunal de Justiça, ele contribui para esse crescimento e para a construção da formação desses cidadãos. Na sina nascente eu saio da terra, a vida começa. Eu que vou descendo, olho o mundo e vou conhecendo. E no próximo bloco, no quadro Entrevista, eu converso com o desembargador Henri Petri Júnior sobre guarda compartilhada. Nós voltamos já. Chegou a hora do quadro Entrevista e a nossa conversa de hoje é com o desembargador Henri Petri Júnior a respeito de guarda compartilhada, que de acordo com o Código Civil é a responsabilização conjunta dos pais no exercício dos direitos e dos deveres dos filhos comuns. Desembargador Petri, quando e como se aplica a guarda compartilhada? A guarda compartilhada entre nós é a regra. Em princípio, sempre aqueles envolvidos no sistema de justiça devem tentar priorizar a guarda compartilhada, inclusive superando obstáculos, resistências iniciais a esse sistema de guarda, o que normalmente ocorre em razão daquilo que marca o fim de uma união. Mas a guarda compartilhada é aquela
que nós entendemos, o sistema, o Brasil entende, como aquela mais adequada à formação qualificada dos interesses da criança ou do adolescente, daquele casal que desfez a sua união. Como ela se aplica? A guarda compartilhada ela pode ser objeto de desenho subscrito, formado pelos próprios pais das crianças e dos adolescentes, assim como ela pode ser aplicada de ofício, ou seja, por ordem judicial, com definição pelo juiz daquelas concessões, daquelas readequações que os pais devem fazer agora na condição de separados. Importante saber que a guarda compartilhada não tem um modelo padrão, único, mas sim é um instituto voltado aos interesses superiores das crianças e dos adolescentes e é um instituto que permite a sua formatação, a sua construção pelos próprios pais, com o auxílio dos integrantes do sistema de justiça, sempre voltados todos para o melhor interesse das crianças e adolescentes. O senhor falou que nem sempre existe consenso entre os genitores quanto à guarda compartilhada, mas o senhor acredita na guarda compartilhada imposta pela Justiça? Desde 2014, isso é previsão legal. A lei está dizendo, está chancelando a possibilidade do juiz, evidentemente que aparelhado por estudos técnicos, por provas, está em condições, com respaldo legal, de determinar a guarda compartilhada. Não é a melhor forma, evidentemente, porque se a guarda é o sistema de corresponsabilidade entre os pais, isso significa uma convivência minimamente harmoniosa a ponto de permitir que pai e mãe e pai, conjuntamente, deliberem acerca das coisas do cotidiano dos filhos. Isso pressupõe um bom relacionamento. Todavia, a ausência de bom relacionamento por si só, não impede a guarda compartilhada quando o que se verifica no caso concreto são problemas ainda oriundos da separação mais recente, do divórcio mais recente, da dissolução da união estável mais recente, coisas que o próprio tempo cicatriza e permite que os pais convivam, ao menos, para que ambos deliberem acerca do que é melhor para os seus filhos, crianças ou adolescentes. Qual é a idade indicada pela Justiça para esse tipo de guarda ser estabelecida? A lei não tem previsão acerca disso. Há uma previsão acerca do que se compreende juridicamente como criança, até 12 anos incompletos, e dos 12 até os 18 incompletos como adolescentes. Mas não existe uma definição acerca de quando é possível, quando não é possível, a partir simplesmente da idade. Sempre, e acima de tudo, de qualquer outra coisa, deve estar o interesse preponderante de crianças e adolescentes. Se o interesse preponderante de crianças ou adolescentes se revelar para uma criança de 1 ano ou se revelar para um adolescente de 17, esse será o sistema a ser observado, independentemente da idade. O que significa o poder familiar em uma relação de família e como funciona na prática? A guarda compartilhada, assim como a guarda alternada, a guarda unilateral, a chamada anidação, todas essas formas de guarda que não excluem outras, eventualmente, que aquele casal possa encontrar, eles têm como objetivo realizar da maneira mais adequada possível o poder familiar. O que é o poder familiar? O poder familiar é o conjunto de direitos e deveres, muito mais deveres, do que direitos dos pais em relação aos filhos. A melhor maneira de se exercer de maneira qualificada, de maneira a contribuir para o crescimento dessa pessoa em formação, é a guarda compartilhada. Justamente porque, como eu costumo dizer, a guarda compartilhada pretende, no fundo, que aqueles pais que não vivem mais sob o mesmo teto, eles continuam exercendo e se posicionando como pai e mãe, ainda que vivam em tetos distintos. Esse é o objetivo. E a melhor maneira para que as crianças e adolescentes continuem tendo a dupla referência, paterna e materna, materna e paterna, é que se
dá primazia à guarda compartilhada. A criança que vive sob a guarda compartilhada, ela corre o risco de sofrer algum impacto quanto às referências de casa, família, por exemplo? Isso existe e é natural que exista. Mesmo aqueles adolescentes com idade um pouquinho mais avançada sentem, e é natural que sintam, como todos sentem, independentemente da idade, as consequências de um casamento que se desfez. Mas é importante, a médio e longo prazo, que todos tenhamos noção de que aquilo que se desfez, aquilo que não deu certo, é o casamento. Não foi a família que ruiu. Na verdade, foi a relação afetiva existente entre mãe e pai e mãe. Então, essas dificuldades existem, sim. Elas são superáveis. Sobretudo, se mãe e pai e mãe tiverem condições e consciência de que antes dos seus rancores, das suas mágoas, deve estar sempre os interesses dos filhos, sejam crianças, sejam adolescentes. Isso às vezes significa privação por parte da mãe, do pai, isso significa situações até indesejadas por parte de mãe e de pai, mas é importante que ambos, de preferência, até juntos, tenham condições, mesmo depois da separação, de se mostrarem juntos como pais, não como marido e mulher, não como companheiros, mas como pais que continuam sendo. E como fica a questão da pensão alimentícia em casos de guarda compartilhada? Há uma relativa confusão. Há quem diga, inadvertidamente, que a guarda compartilhada significa que não há pagamento de pensão alimentícia. Aqui há um equívoco. Na verdade, a pensão alimentícia ela deve ser estabelecida, ela deve levar em conta as possibilidades de quem vai pagar a pensão alimentícia, a necessidade de quem vai receber, mas tendo em mente também que aquela guarda será exercida no sistema de corresponsabilidade, ou seja, a criança ou adolescente que está no regime da guarda compartilhada passará boa parte do tempo com o contato e no convívio direto daquele que eventualmente pagaria a pensão alimentícia. Então isso evidentemente que deve ser considerado, deve ser sopesado no momento da fixação do valor. Mas a guarda compartilhada não significa a ausência do dever de prestar alimentos. Não. Os alimentos devem ser prestados igualmente, só que, na hora da fixação do valor, deve-se ter em conta que essa criança, beneficiária dos alimentos, passará boa parte dos seus dias com o convívio direto daquele que paga os alimentos. E, desembargador, é possível reverter a guarda compartilhada? Em quais situações isso acontece? A guarda, seja ela qual for, unilateral, compartilhada ou das outras formas, será sempre passível de reversão. Por que é passível de reversão? Justamente porque o que a lei objetiva, o que todos que integram esse sistema têm em vista, é o melhor interesse, então, da criança, do adolescente. Se hoje se revelar mais interessante para a criança a guarda em favor da mãe, daqui 1 ano, 2, 3, por razões as mais diversas, isso pode se revelar contraproducente, contrário aos interesses da criança ou adolescente, e aí a guarda pode ser alternada. Assim como nós podemos evoluir, isso é sempre muito agradável para o juiz e eu imagino que para os próprios pais, quando nós podemos evoluir de uma guarda antes unilateral para depois para um sistema de corresponsabilidade. Quais os principais ganhos que o senhor observa que a criança tem com a guarda compartilhada? Eu diria, e essa é uma vivência muito prática, que isso minimiza os efeitos da separação, né? Porque a depender da idade da criança ou adolescente, a separação, o divórcio, o término de uma união estável, significa a perda da referência do núcleo familiar, do pai e da mãe, juntos, convivendo diariamente durante o dia inteiro. Isso se rompe. O sistema de guarda compartilhada permite, sobretudo às crianças e também aos adolescentes mais jovens, compreenderem de maneira mais satisfatória, mais palatável, que
o casamento dos pais não deu certo, mas que o pai, embora não esteja junto todo dia, estará junto no dia seguinte, e o mesmo acontece com a mãe. Então a referência do pai e da mãe se mantém presente, não 24 horas por dia sob o mesmo teto, mas se mantém presente ainda que a criança ora permaneça com um, ora permaneça com outro. E a guarda compartilhada tende a crescer, desembargador? A tendência é que nós consigamos evoluir no sentido de termos cada vez mais guarda compartilhada. Eu costumo dizer que isso é muito cultural. Nós não estamos ainda habituados a viver num sistema de corresponsabilidade dos pais separados. Isso, em termos legislativos, é uma novidade. Isso, culturalmente, também é uma novidade. Mas eu penso que, com a própria evolução do pai e da mãe, o amadurecimento do estágio, da própria existência pós-separação, os meios de informação, a estruturação do Poder Judiciário, do Ministério Público, com a sua área técnico-científica, colaborando para isso, eu penso que nós estamos avançando e temos que avançar, porque infelizmente ainda se vê, e muito, que a frustração que as pessoas revelam em função do fim de uma relação afetiva, isso acaba atingindo de maneira violenta as crianças, que na verdade se tornam, com perdão da expressão, mas se tornam vítimas, muitas vezes, dos próprios pais, justamente vítimas daqueles que deveriam protegê-los em primeiro lugar. A disputa já é um mal em si, né? Sobretudo dependendo da dimensão que ela ganha. Agora, se além da disputa judicial, isso chega de maneira muito presente, muito fortemente, aos ouvidos da criança, ora quando está com um pai, ora quando o outro está exercitando o seu direito, o dever de visitas, evidentemente que a criança, esse é um caso clássico, se torna vítima dos pais. E aí é evidente que ele acaba, ainda que inconscientemente, estabelecendo restrições, cuidados em relação a um dos pais, o que leva muitas vezes ao que nós chamamos de alienação parental. Quando um pai, exercendo uma influência maléfica na criança, acaba desfazendo, diminuindo, fazendo pouco caso da importância da presença do outro pai. E o senhor acredita que a guarda compartilhada pode reduzir a alienação parental? A alienação parental é incompatível com a guarda compartilhada. Se nós tivermos uma guarda compartilhada bem estruturada, com pais minimamente, eu diria que minimamente civilizados nessa relação. A expressão é forte, mas isso parece que tem pertinência. Se há essa relação minimamente civilizada dos pais, sem dúvida que nós teremos uma boa guarda compartilhada e estaremos afastando a alienação parental. Tá certo. Obrigada, desembargador Henri Petri Júnior, pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço. E o Justiça Legal fica por aqui. Agradecemos a sua companhia e esperamos você no próximo sábado, a partir das 2 horas da tarde, aqui na TV Justiça. Até lá!